Um Shalom Adonai a todos os escolhidos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada a todos. Hoje eu vim estar trazendo uma palavra aqui aos seguidores de Jesus, Yeshua HaMashiach, aqueles que seguem apenas o nosso Mestre. Essa palavra é apenas para esses que seguem Jesus, palavra por palavra, letra por letra, vírgula por vírgula e ponto por ponto, pessoal. Pessoal, hoje eu vou trazendo uma palavra aqui bem interessante aqui, tá bom? Que tá no livro de Mateus 10, versículo 10, tá bom? É o chamado, o chamado dos 12, né? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, versículo 2. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou, versículo 5, tá, pessoal? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas. Aqui, pessoal, o versículo 5, Jesus deu um ênfase aqui, né? Não irei no caminho das gentes, não irei no caminho de muitos e outras traduções, né? E sim, aqui é bem claro, né? Saia do caminho de muitos, né? O que é o caminho de muitos? O Google, a internet. Sobre a palavra do Senhor, peguem a palavra, peguem a Bíblia e leia na Bíblia mesmo, tá, pessoal? Sempre que vocês forem estudar aí as escrituras, tá? Peguem pela Bíblia mesmo, que o caminho de muitas gentes são caminhos de muitos, né? Muitas opiniões, muitas coisas que acabam saindo da visão correta, tá bom, pessoal? Aqui, ó, continuando. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Tudo com o amor que Yahvé transmite aos seus escolhidos, nunca cobrando nada, tá, pessoal? Sempre com amor e sempre com dedicação à obra do Senhor, ok? Continuando. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alfarjões para o caminho, e nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes, em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui é bem claro, né? No 15 para cima, é bem claro que Yeshua está falando aqui, né? Sempre que for levar uma palavra, né?
vê que tem porcos, né? Como os outros versículos falam, que até Yeshua falou, não jogue pérola aos porcos, né? É bem parecido aqui, pessoal. Se vê que a pessoa não escuta, a pessoa começa a debater, ou a pessoa tal idolatra homens, ou algo do tipo, sacode a poeira, entendeu? E continua a sua caminhada que os verdadeiros irão escutar as palavras, ok? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença de mim para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Paráclitos escolhidos, para aqueles que vêm escutando aí os vídeos, os para trás também. Paráclitos, ele fazendo uma amizade, você tendo uma amizade com o Yahvé, com jejum e oração, coisas que já foi falado nos outros vídeos, ter uma contínua e verdadeira sintonia com Yahvé dos Espíritos, dono de tudo, criador de tudo, o Espírito de Yahvé Paráclitos, ele começa a colocar palavras na sua boca, entendeu? Você não precisa se preocupar com nada. Eu mesmo estou aqui pregando, né? Porque Yahvé mandou, deu uma ordem para mim, deu uma ordem, né? Para mim tá vindo aqui, tá trazendo uma palavra aqui de como Yeshua HaMashiach realmente era, de como ele foi, de como ele pregava, tá bom, pessoal? Para não misturar Mateus com, sei lá, Coríntios, misturar Mateus com Tessalonicenses, as outras cartas lá que Paulo prescreveu, né? Não. Aqui, quem segue Paulo, como nos outros vídeos eu falei, fiquem com ele. Quem segue em Jesus, continuem aqui na palavra. Amém, pessoal? Escolhidos. Vamos lá. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará por vós. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais. Tudo isso que está acontecendo aí que nós vemos nos noticiários hoje, né, pessoal? Aqui Yeshua falando, né? E os matarão. E odiados de todos seres por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como eu. Opa, perdão, pessoal. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? É uma verdade aqui, hein, pessoal. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. Olha que bacana aqui, pessoal. 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um certil. Não se vendem dois passarinhos por um certil? É uma pergunta aqui, tá, pessoal? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais,
pois mais vales vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, não tiver vergonha de Yeshua HaMashiach, eu os confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu os negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Não cuideis que vim trazer a paz. O próprio Yeshua já falando aqui, né? Na terra. Não vi trazer paz, mas a espada. O que é a espada? A justiça. De quem vem a justiça? Do Pai. Porque ele veio trazer a palavra e ele já sabia que seria crucificado. Desde o início ele já saberia, Yeshua HaMashiach, que seria açoitado, seria quebrado, machucado, estourado, entendeu? E continuando aqui. Porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Todas essas confusões que estão acontecendo, e Yeshua que profetizou lá no passado, tá bom, pessoal? Porque ele não veio trazer paz, ele veio trazer justiça na terra, entendeu? Não é porque ele é bom, vamos dizer assim, que ele é trouxa, né, pessoal? Jamais. Continuando. Os inimigos dos homens serão os seus familiares, os seus próprios inimigos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aqui Yeshua falando. Como eu falei nos vídeos atrás, né, pessoal? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são ciumentos. Como também em qualquer outra religião, quando a pessoa se derrama o sangue lá ou faz qualquer coisa lá para os anjos caídos, ou aquele anjo caído tem ciúmes e não pode falar sobre outros determinados assuntos, senão essa pessoa é punida pelos anjos caídos. Imagine o dono das cabeças, que é sério, ele é digno e ele é verdadeiro. O próprio Yahvé, o Deus criador de tudo. Entendeu? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos receber a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Essa é uma palavra aqui que Yeshua fala perfeitamente, que não veio trazer paz, veio trazer a espada, veio trazer a dissensão entre o pai e o filho, tá bom? O que pregam em igrejas aí são totalmente o contrário, porque Yeshua era justo, igual o pai é justo. Tá bom, pessoal? Sejam retos, sejam firmes, continuem em jejum, continuem em oração, tá bom? E esse versículo aí de Mateus 10 aí que eu li hoje para vocês, até o versículo 42, possam entrar na alma, no coração e na vida de vocês essa palavra, tá, pessoal? Leiam de novo, que o Espírito Santo, cada vez que você lê a palavra inteira, o Espírito Santo sempre vai te revelar alguma coisa. Tá bom, pessoal? Um shalom Adonai a todos, que Yahvé abençoe a todos os escolhidos de Deus.